Estamos de volta, eu estou aqui recebendo, é um prazer ter o deputado federal, o delegado Paulo Bilinski, do Estado de São Paulo. Nós estamos falando, lógico, estamos falando desse problema terrível que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Teríamos aí muitas pautas, mas televisão é aquela coisa, né, deputado? Televisão tem aquele tempo, pouquinho, não adianta, então nós temos que ser sucintos para conseguir falar mais de vários assuntos. Eu tenho aqui o jornalista Paulo Schiff e André Orsini, são pessoas que são conhecedores do sistema político eleitoral brasileiro, e eu fui para o intervalo falando mais Brasil e menos Brasília, que era a nossa fala do nosso querido presidente Bolsonaro. Cris, eu queria só rebater rapidamente aqui a questão que o Paulo levantou, perdão, que o André levantou sobre mudança climática e refugiados. Assim, a gente falar em mudança climática, em aquecimento global provocado por seres humanos é uma coisa que é altamente debatível, tá? Então, você querer imputar uma mudança climática provocando um aquecimento, ou um desaquecimento, ou chuvas ou secas em seres humanos, assim, cientificamente não existe um consenso sobre isso, muito pelo contrário, eu tenho ciência de que existe uma grande parte da comunidade internacional que entende que essa narrativa de que existe um aquecimento global, que isso é causado pelos seres humanos, é uma narrativa da esquerda sendo utilizada meramente para manipular certas situações de desenvolvimento econômico, tá? Então esse é o primeiro ponto, eu não concordo. E eu não acredito que a forma, principalmente que a ministra do Meio Ambiente vem debatendo e culpando empresas, indústrias e países por uma enchente no Rio Grande do Sul é infantil e debilóide. Né? Obviamente ela não tem capacidade técnica para estar falando sobre isso. Em relação à questão de refugiados, né, a gente precisa lembrar que o Brasil é um país feito de refugiados. Né? Meu avô veio para o Brasil refugiado, assim como milhões de brasileiros, né? Essa é uma das naturezas do nosso país, assim como outros países das Américas e da Europa. A questão migratória ela é absolutamente normal e o Brasil tem uma capacidade de absorção dessa população muito alta, tendo em vista a demanda por trabalho, quando o trabalho é desejado, né? Em estados como Santa Catarina, que tem um menor desemprego. Se fosse um país, teria menos desemprego do que países da Europa e estados dos Estados Unidos. Então, eu acredito que esses dois pontos assim não devem ser levados em consideração no momento desse debate, porque eles afastam a gente daquilo que a gente realmente deveria estar debatendo, que tá bom, cadê os 44 bilhões de reais que o Estado do Rio Grande do Sul manda anualmente para o governo federal? Está sendo investido em quê? Esse é o ponto. Não está sendo investido naquilo que deveria ser investido do ponto de vista do povo do Rio Grande do Sul, que é quem paga essa conta. Então, quando a gente fala em descentralizar legislação, em descentralizar investimento, em descentralizar recolhimento de impostos, a gente está falando em respeitar a realidade das pessoas que vivem naquele estado, o que é naturalmente mais democrático. Eu cito aqui novamente um argumento que eu tenho utilizado muito aqui. Quanto maior a extensão territorial de um país, maior a propensão que ele tem de se tornar um país ditatorial. Por quê? Porque diminui a migração, diminui a possibilidade de você escolher onde você quer morar, porque aquele país tem uma identidade ideológica mais próxima da sua, tem uma identidade cultural mais próxima da sua. Né? O meu avô nasceu na Ucrânia e a qualquer momento ele poderia se mudar para a Polônia caso houvesse ali alguma diferença em relação aos valores dele e os valores do governo ucraniano. Né? E tudo isso mudou com a União Soviética, né? Uma grande extensão territorial com um regime ditatorial. É isso que a gente tem que caminhar no sentido contrário. Então, o Brasil já tem uma grande extensão territorial, ótimo. Como que a gente diminui a tendência ditatorial? Diminuindo as atribuições da União e aumentando as atribuições dos estados. É a geopolítica mundial podendo ser correlacionada aqui com os nossos aspectos brasileiros. Sim, somos um país de imigrantes, ainda bem, que beleza, e vivemos todos em paz. Paulo,
Nós temos um governo que é o oposto do federalismo, vamos dizer assim, né? O presidente Lula, com o seu time, é um governo centralizador, né? É o oposto do presidente Bolsonaro, mais poder para poder até uma forma que, uma maneira, uma visão de mundo dele de organizar o país a partir de Brasília. Como que você vê aí essa forma de pensar do deputado e as palavras do deputado? Então, eu concordo com o deputado que a questão das mudanças climáticas é controvertida. Um grande grupo de cientistas diz que se deve à ação humana, um outro grande grupo de cientistas, um pouco menor, diz que não é. Ciclos do Sol, ciclos da Terra, a erupção vulcânica no Pacífico. Eu acredito que haja, ao contrário do deputado, eu me coloco do lado dos cientistas que entendem que haja colaboração humana para as mudanças climáticas. Mas em relação à estrutura administrativa do Brasil, ela vem da Constituição de 88, eu concordo que deva haver uma maior autonomia de estados e municípios, porque o cidadão vive no município, né? Ele não vive na União. A União deve cuidar basicamente dos assuntos dela e atribuir o que é mais local ao que é a gerência de verbas locais ao local. Mas eu gostaria de conversar com o deputado sobre uma questão que é da área dele, da segurança, que ele é delegado da Polícia Civil, e que a gente vive dramaticamente aqui na Baixada Santista desde o meio do ano passado, que é a questão, nós temos uma violência muito exacerbada, nós tivemos a Operação Escudo, depois tivemos a Operação Verão, e o sindicato, o Sindipesp, o Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, ele publicou um levantamento que mostra o desfalque dos quadros da Polícia Civil em São Paulo. Ao longo dos governos tucanos, a Polícia Civil foi sendo desfalcada. Dos 3.500 delegados, função dele, que deveriam estar ativos, tem menos de 2.500. Dos 12 mil investigadores, tem menos de 8 mil. E o governo Tarcísio, ele até tem um concurso para a Polícia Militar, outro da Polícia Civil, mas está faltando agilidade, celeridade nesse processo. A gente precisa de mais inteligência, não precisa, deputado? Olha, eu concordo 100%, Paulo. Eu vou te dar uma informação aqui que é ainda mais assustadora. A lei que define o efetivo da Polícia Civil no estado de São Paulo, ela é de 1994. 94. 30 anos. Em 1994, o estado de São Paulo tinha 11 milhões de habitantes a menos do que tem hoje. Então é como você tirar a capital inteira, né, em número de pessoas, e dizer assim, olha, precisamos de 30 mil policiais civis. Agora eu te digo, em 1994, com 11 milhões de pessoas a menos, nós tínhamos 30 mil policiais civis. Hoje, 2024, 30 anos depois, com 11 milhões de pessoas a mais, nós ainda estamos desfalcados. Em relação à lei de 1994. Tá? Então, essa matemática ela é absurda. Tá? Em 2 pontos. Primeiro, como é que uma lei de 1994 pode, né, definir um efetivo de 2024? Primeiro ponto. Segundo, como é que um efetivo fixado em 1994 pode estar desfalcado? Tá? Então, é muito absurdo. E a gente tem que dar nome aos bois. Tá? De quem é a responsabilidade? Do PSDB, que governou o estado de São Paulo nos últimos 30 anos. Tá? PSDB que vocês achavam e votavam como se fosse um partido de direita. Que hoje, né, o antigo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu, hoje é vice do Lula. Tá? Então, essa é a verdade. O PSDB sempre foi um partido de esquerda, nunca privilegiou segurança pública, nunca investiu em segurança pública no estado de São Paulo, e a Polícia Civil está aqui, ó,
carregando um piano, tá? Com 30 anos de diferença em termos de população, com um efetivo inferior àquele fixado na legislação. Então, esse é um ato absurdo. O governador Tarcísio nomeou na última sexta-feira, salvo engano, 4.000 policiais civis, tomam posse dia 9, eu acho que é quinta-feira dessa semana, e aí a gente tem uma perspectiva de melhora. Eu tenho que ser justo com o governador Tarcísio, esses concursos já estavam em andamento, realmente foram muito atrasados, e eu vou te dizer por que eles estavam tão atrasados. Porque o número de desistências dos candidatos aprovados era tão alto que não era possível ter um número correto de quantos aprovados deveriam ser chamados para que fossem cumpridas as vagas. E isso se dá principalmente ao salário ridículo que é pago às forças de segurança pública no estado de São Paulo. Também, responsabilidade de quem? 30 anos de PSDB. Sabe o que significa o PSDB, a sigla? Pior salário do Brasil. Essa é a realidade da segurança pública de São Paulo. Mas eu vi uma tabela lá que diz que a gente ganha o 15º. Mentira! Essa tabela fala em números absolutos, não fala em custo de vida. Onde, até antes do governador Tarcísio, antes do aumento que ele trouxe para a segurança pública, um soldado da Polícia Militar ganhava R$ 2.700 limpo. Como é que você vive na capital com R$ 2.700 com o custo de vida que é São Paulo? Então, veja, você empurra a segurança pública para baixo, com baixo efetivo, com péssimos salários, e aí você tira o sangue da tropa, exige o máximo possível na Polícia Militar por intermédio do militarismo, na Polícia Civil por intermédio da disciplina, e no final das contas o que você tem é uma polícia que está sim carente de remuneração, de efetivo, de valorização em geral, de qualidade de vida, de tudo. Tá? E eu tenho certeza, eu tenho fé que o governo Tarcísio vai trabalhar sim na reversão desse processo de 30 anos de PSDB governando o estado de São Paulo. São muitos questionamentos, né? O André e o Paulo aqui são convidados muito qualificados. Poderíamos ficar aqui por horas e horas questionando e sabatinando o deputado, mas televisão é assim, o programa só tem meia hora. E eu vou ter que me despedir. Mas, deputado, o Paulo vai fazer uma última pergunta. O André vai fazer uma última pergunta e o senhor responda em 1 minuto. André, eu já vou me despedir. Eu vou só complementar a pergunta do Paulo. Se o deputado é a favor de municipalizar as polícias. André, eu acredito que toda a descentralização de Brasília e do Estado e toda a centralização no município, isso é um movimento de representação, um movimento de consciência, um movimento democrático. Quanto mais descentralizado, melhor. Então, a segurança pública, claro que ela tem que ter uma visão e uma organização estadual, mas a gente tem que ter a valorização dos municípios por intermédio da elevação das guardas municipais ao status de polícia dentro da Constituição Federal, com a inclusão no artigo 144 da Constituição Federal, a gente vai ter o status constitucional de polícia que vai permitir que os municípios façam um investimento correto nas guardas e que consiga, então, realmente mudar a realidade da segurança pública no Estado. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, eu estou sempre à disposição de vocês, uma honra, estou sempre às ordens, muito obrigado. Nós é que agradecemos e já fica convite, deputado, para vir pessoalmente, a gente reúne aqui essa bancada no jornal, que temos mais tempo no jornal, e podemos conversar e falar aí de assuntos tão importantes de interesse do nosso estado, do nosso país e do nosso município. Um beijo a todos, uma honra a audiência de vocês e até a próxima semana.
Programa No Salto. Oferecimento Acta Motors. Apoio FEMA Energy.